pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas à nossa aula de número 78 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre um tipo de voz ativa chamado voz passiva, quer dizer, voz passiva analítica. Nós já estudamos, a voz ativa, a voz passiva, voz reflexiva, mas quando nós chegamos na voz passiva, nós temos dois tipos, a voz passiva analítica e a sintética ainda. E hoje nós vamos estudar sobre a voz passiva analítica. E os objetivos para a nossa aula, então, são: nós vamos compreender o que é esse tipo de voz passiva, a analítica. Nós vamos identificar orações com voz passiva analítica, que vocês peguem lá as frases, as orações, e vocês saibam as características da voz passiva analítica e saibam identificar quais têm essas características. Bem como escrever orações com voz passiva analítica. Eu peço que vocês separem o material para a aula, pessoal, pegue o caderno de vocês, deixem aberto lá na matéria de português, Peguem lápis, caneta, deixa a borrachinha lá no cantinho. Caso vocês tenham que fazer alguma anotação, vocês tenham o material em mãos. Combinado? Vamos lá então. Então, lá na aula de número 16 do 7º ano, nós estudamos o que é a voz passiva. E lá nós compreendemos o seguinte, que a voz passiva, ela vai acontecer toda vez que um sujeito receber o efeito da ação que vai estar indicada pelo verbo. Vejam um exemplo. O trabalho foi feito pelo pedreiro. Primeiro nós precisamos achar o verbo. Como é que eu faço mesmo? Acho o verbo, pergunto quem ou o que. Vou descobrir o sujeito. Beleza, achei o verbo, foi feito. Uma locução verbal ainda, Dois verbos e uma ação só. Foi é verbo e feito também, Quem é que foi feito? Depois que eu achei o verbo, primeiro eu acho o verbo, depois eu pergunto quem ou o que, acho o sujeito. Quem foi feito? O trabalho. O trabalho será o meu sujeito da oração. Lembrando que sujeito não é só pessoa, gente? É sempre quem ou o que combina com o verbo. Notem que o trabalho, que é o sujeito, ele recebe o efeito de ser realizado por alguém. Esse alguém que faz o trabalho é o nosso agente da passiva, que será o pedreiro. Portanto, eu tenho um sujeito na voz passiva, que recebe o efeito da ação. Essa ação é realizada pelo agente da passiva, que será o pedreiro nesta oração aqui. E o que é a voz passiva analítica? O que ela tem de especial? Ela tem algumas características muito específicas. Quais são? Primeiro, ela precisa ser constituída, formada pelo verbo ser, mais o quê? Mais o particípio passado do verbo principal. Observem aqui. O gato foi retirado da árvore pelo bombeiro. Prof, mas aqui tem o verbo ser? Tem. Aonde está? Aqui, no foi. Mas foi é verbo ser? Sim. É o verbo ser conjugado. Vamos pensá-lo no presente. Eu sou, tu és, ele é. E no passado? Eu fui, tu fostes, ele foi. Então é do verbo ser. Está aqui o verbo ser. Mas e o particípio? O que é? O particípio é aquele verbo que indica uma ação já concluída, uma ação que já acabou. Geralmente, a gente consegue identificar isso muito claramente na oração, porque olhem só, quando eu digo assim, o gato foi retirado da árvore pelo bombeiro, já acabou o trabalho, de tirar o bichinho lá de cima. E outra dica que a prof vai dar é que o verbo no particípio sempre termina assim, ado ou ada, É bem fácil de identificar. Então aqui eu tenho um verbo ser, o verbo principal no particípio, e tenho um sujeito que recebe o efeito da ação. Portanto, eu tenho o quê?
voz passiva analítica, ok? O exemplo aqui, né, detalhadinho para vocês, caso vocês queiram anotar. Tem o verbo ser, que está conjugado no passado, foi. Eu tenho o verbo no particípio, indicando uma ação já concluída, que é o verbo retirado. Portanto, prova para nós que nesta oração eu tenho voz passiva analítica. E mesma coisa aqui, ó, no exemplo inicial, né? Ó, eu tenho o verbo ser no passado, tenho o verbo principal no particípio, porque quando eu digo assim, o trabalho foi feito pelo pedreiro, a obra já acabou, né? Tá pronta. Acabou a ação de se fazer algo. Portanto, o verbo está no particípio. Agora a prof vai fazer um para saber mais aqui, né? Caso vocês não lembrem o que é um particípio de um verbo, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão anotar lá no caderninho de vocês. Podem fazer um destaque, deixar colorido, chamativo, né? Para vocês não esquecerem. Então, o que é o particípio de um verbo? Sempre que o verbo indicar uma ação já finalizada, concluído, eu vou dizer que o verbo está no particípio, ok? Vejam um exemplo. O carteiro já tinha entregado a encomenda quando cheguei. Sujeito quem é? O carteiro, né? Ele já entregou a encomenda, já acabou o processo de entrega. Olhem só que ele termina em ado, né? Que eu falei para vocês. Destaquem aqui de outra cor o finalzinho, que indica o verbo que está no particípio, a ação concluída. Meu irmão, aos 6 anos, já tinha ganhado 2 torneios de tênis. Já acabou o processo de vencer a partida, ele já ganhou os torneios. A ação que está no particípio. E novamente, finalzinho, ado aqui, né? Indica que o verbo está com uma ação concluída, beleza? Continuando então. Vamos ver mais alguns exemplos de uso de voz passiva analítica. Olhem só. Este cartaz foi feito pelos alunos do 7º ano. Primeiramente, vou achar o sujeito e eu faço o que para isso? Acho o verbo. Onde está o verbo? Foi feito. Uma locução verbal. Já sabemos que a voz passiva analítica precisa ter essa estrutura. Verbo ser no passado e o feito, que é o verbo que está no particípio. Ele é irregular, por isso que ele não termina em ado. Geralmente, lembram? Tem os verbos irregulares, que nós já estudamos também, né? Percebam que quem é que foi feito? O cartaz será o sujeito. Ele está recebendo o efeito da ação verbal. Quem é o agente da passiva? Os alunos do 7º ano que estão realizando a ação de fazer o cartaz, ok? Outro exemplo. Meu carro velho foi comprado pelo meu primo. Primeiro vamos achar o sujeito. Vamos imaginar que a prof não deu dividido assim para vocês, vocês que têm que dividir. O que vocês vão fazer primeiro? Achar o verbo. Foi feito, foi comprado, olha os verbos. Quem é que foi comprado? Meu carro velho, é o sujeito. Ele recebe o efeito da ação, porque quem é que pratica a ação? O primo, que é o agente da passiva. Novamente eu tenho o verbo ser, né? Claro que ele está no passado aqui. E eu tenho um verbo no particípio. Se o meu carro foi comprado, a ação já acabou, ela está concluída, né? O processo de compra já foi encerrado, ok? Mais alguns exemplos. Os últimos bombons foram comidos por mim. Ah, der certo, estava bom, né? Onde eu tenho o sujeito aqui? Os últimos bombons. Como é que eu sei mesmo? Acho o verbo, pergunto quem ou o que. Foram comidos. É a locução verbal. 2 verbos que indicam uma ação. Quem é que foi comido? Os últimos bombons. Ó o verbo ser no passado aqui. Foram. Por que foram agora e não mais foi? Porque é eles, os bombons, né? Eles foram. Antes era foi, porque era este cartaz, ele foi. Porque era meu carro velho, era ele foi, né? Aqui eram os meus irmãos, o gato é ele foi, né?
Então, essa diferença de foi para foram é devido ao sujeito diferente. O gato é ele, foi, né? E lá atrás era os últimos bombons, que se conjuga, né, no foram, porque refere-se a eles, ok? Novamente, né, o verbo foram, que representa o verbo ser. O verbo no particípio, porque quando eu digo assim, os bombons foram comidos, já acabou, né? Não tem mais bombom. A ação da comilança, como a gente diz, já foi. Mais um exemplo. Os convites foram enviados pelos padrinhos. Vamos achar o sujeito? Foram enviados. Quem foram enviados? Os convites. Eles recebem o efeito de serem enviados. Eu peguei o convite e enviei eles. Quem fez isso? Os padrinhos. Eles são o agente da passiva, né? Verbo ser conjugado, ó, novamente. Por que é foram agora não é mais foi? Porque é os convites. Eles foram. Enviados é o verbo no particípio, significa que a ação já acabou. Particípio plural, porque refere-se a eles, certo? Agora nós vamos transformar voz ativa em voz passiva analítica. Para compreender como é que eu vou fazer essa mudança, eu vou mostrar direto no exemplo, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? O prof vai pegar uma frase que está na voz ativa e vai mudar ela para a voz passiva analítica. A frase na voz ativa é essa aqui, ó. O aluno fez o trabalho escolar. Vamos achar o sujeito. O que eu faço primeiro? Acho o verbo. Fez. Eu faço, tu fazes, ele faz, né? Ele fez no passado. É verbo? É, deu para conjugar, né? Quem é que fez alguma coisa? O aluno. Está na voz ativa. Por quê? Vejam que agora o aluno pratica a ação de fazer um trabalho escolar, certo? Vou mudar para a voz passiva analítica. O que eu tenho que fazer mesmo? Colocar o verbo ser e o que mais? O verbo principal no particípio. Qual é o verbo principal aqui? É o fez. Esse aqui vai passar para o particípio, vai passar para sinalizar uma ação concluída. Quem é que vai receber o efeito da ação? O trabalho escolar. Olha só como é que vai ficar. O trabalho escolar foi feito pelo aluno. Vejam o verbo ser que eu acrescentei. O verbo que eu passei para o particípio, né? De modo que agora o sujeito é o trabalho escolar. Ele recebe o efeito da ação de ser feito pelo agente da passiva, que é o aluno. Transformei voz ativa em voz passiva analítica. Por que é voz passiva analítica? Porque eu tenho o verbo ser mais o verbo principal no particípio. Beleza? Mais alguns exemplos. O vendedor recebeu as mercadorias. Nós temos sujeito na voz ativa. Por quê? Recebeu é o verbo. Quem é que recebeu? O vendedor. Ele pratica a ação de receber a mercadoria. Vou passar para a voz passiva. O que vai acontecer? Né? Quando a gente fez aquela aula de transformação de voz ativa em passiva, né? O que acontecia? Né? A troca de ordem das palavras da oração e as mudanças e as adequações necessárias. Quem vai ser o meu sujeito agora? As mercadorias. Por quê? Porque elas vão receber o efeito da ação de serem recebidas pelo vendedor, né? Eu nunca vou deixar a frase começando do mesmo modo, perceberam? Né? Sempre tem essa troca. E não esqueçam, para ser voz passiva analítica, precisa ser como? Constituído, né? A oração. Sujeito paciente, que recebe o efeito da ação. Verbo ser, conjugado e concordando com esse sujeito. Por isso que às vezes foi o verbo usado na forma foi, outras vezes foram, né? Mais o verbo no particípio, que é aquela ação que já está finalizada, acabada. Então vejam só, as mercadorias foram recebidas pelo vendedor, é uma frase que tem essa característica.
eu tenho um sujeito que recebe a ação do verbo, né, da locução verbal, que é constituído pelo verbo ser, mais o verbo no particípio. Portanto, está na voz passiva analítica. Muito bem. Vamos revisar, então, o que é a voz passiva analítica? É aquela que é formada por uma locução verbal, como vocês já viram, 2 verbos e uma ação. E essa locução verbal é constituída do quê? Do verbo ser, mais o verbo principal no particípio, e o sujeito precisa ser paciente, ele precisa ser recebedor da ação indicada por essa locução verbal. Beleza, pessoal? Caso vocês tenham dúvidas, né, retomem a aula, assistam novamente e assim, não se preocupem muito com ficar decorando esses nomes que parecem difíceis, compreendam como é que é formado, né, que isso já é bem importante. A diferença de sentido que a prof já explicou para vocês anteriormente, né, ora ênfase no sujeito, ora ênfase no agente da passiva, que isso é o mais importante, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam, né? O que é que tem para fazer agora? A atividade, exercício sobre o que a gente estudou, beleza? Muito obrigada, pessoal, e a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.